muito tempo, nunca imaginei que algumas coisas ainda me incomodam. Sabe aquelas frases que a gente ouve e repete sem pensar? Tipo, lugar de mulher na cozinha, mulher tem que se dar o respeito. Já pensou se isso pode afetar a nossa sociedade ou até mesmo a nossa educação? A senhora que promove essas violências. É, a senhora promove, sim. Grava aí, grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Ela é cantora. Ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa. Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. O que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendizagem. Essas falas vindo de figuras tão influentes só demonstram como o machismo está enraizado na nossa sociedade. Ele se demonstra por meio de piadas, suposições e até mesmo estereótipos, principalmente contra as mulheres negras. Então, quando a gente está falando sobre o sistema do machismo estrutural, a gente está falando sobre normalizar essas atitudes e reforçar desigualdades. Não é exagero nem sensibilidade demais, é a reprodução diária de uma lógica que silencia, limita e violenta mulheres. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, abandonou nesta terça-feira, 27 de maio, uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, a qual ela havia sido chamada para falar da criação de áreas de conservação na região norte, após ser alvo de declarações de senadores consideradas machistas e ofensivas. O senador Plínio Valério, ao cumprimentar Marina, afirmou que desejava separar a mulher da ministra, porque a mulher merecia respeito e a ministra não. Cada um dos senadores terão a palavra. Então, cada um dos senadores, convidada como ministra, cada um dos senadores, como eu estou convidada como ministra, cada um dos senadores, ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Porque eu fui convidada como ministra. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência, se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês eu não convidaram vou, como ministro. Pedir desculpa. Não, se Vossa Excelência, cara, não faça isso, menino. Quando eu separei, faça é porque não tenho nada contra a mulher. O desejo da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada a senhora, por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que tinha vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir. De mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Eu vou. A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Agradeço Vossa Excelência, senador Plínio, e Heitor, o que é machismo para você? Machismo para mim tem a ver relacionado com a misoginia, tem a ver com um ódio indiscriminado das mulheres, para as mulheres. No machismo há um preconceito etnocêntrico, como no racismo e na homofobia. É um dos problemas principais que ainda abordamos e está estruturado na nossa sociedade. Murilo, você já presenciou a prática do machismo acontecendo? Sim, já presenciei práticas de machismo acontecendo, tanto em conversas do dia a dia, quanto em situações mais sutis. Mas, na minha opinião, eu acho que devemos tentar combater isso com respeito e tratando todos com igualdade. Hoje temos o prazer de conversar com a nossa querida professora Rosângela Lima, que atua aqui no nosso campus de São Paulo do Potengi e que, além da sua atuação aqui, é conhecida como ativista e defensora das causas feministas. Vamos começar com as perguntas. Sim. Como podemos definir o machismo estrutural? O machismo estrutural, ela é uma forma de machismo que ela está tão ligada à lei dos nossos hábitos, dos nossos padrões, dos nossos valores, costumes, que boa parte das vezes a gente acaba às vezes nem percebendo que aquilo é uma atitude machista.
né, ela se baseia na ideia de desigualdade de gênero, onde os homens eles têm acesso às melhores posições, melhores salários, melhores oportunidades, e as mulheres são subordinadas e direcionadas para profissões e tarefas que elas são mais desvalorizadas e pior remuneradas. Né? De modo geral, é isso. De que forma ele se manifesta na vida das mulheres? Então, a própria desigualdade de gênero, ela traz muitas coisas pra gente, né? A diferença salarial, que os homens ganham 20% a mais que as mulheres no Brasil, a violência, né? Então, que a gente tem o crime de feminicídio, que é quando você comete o assassinato de uma mulher simplesmente por ela ser mulher. A gente tem também a divisão sexual do trabalho, que faz com que as mulheres sejam total responsáveis pelo trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, no modo geral, são colocadas em trabalhos menos valorizados, mais cateados, né, entre uma série de outras coisas que a gente vive, né, todos os dias. Por que é tão difícil identificar o machismo quando ele é sutil? Como a gente já nasceu e foi crescendo dentro dessa sociedade com machismo estrutural, é difícil a gente perceber as atitudes que elas são machistas, né? E isso vem às vezes naquelas piadas sobre esposos, sobre sogras, que não são piadas, são uma forma de violência, na verdade, além da sexualização do corpo feminino, além da importação que a gente tem de produtos, filmes que falam sempre da mulher numa posição de subordinação. E aí ela é sutil porque a gente vê isso, a gente vive isso, então a gente naturaliza isso. Como a educação pode contribuir para romper esse ciclo? A educação tem um papel fundamental, né? Ela faz com que as pessoas elas consigam desenvolver um certo senso crítico, a gente chama de senso crítico, que é quando você olha uma situação e você desnaturaliza. Peraí, tem uma coisa estranha aqui. Certo? E aí você começa a perceber como aquela estrutura, ela traz um quê de violência e de desigualdade. E aí a educação tem um papel fundamental para a construção desse senso crítico. Além, claro, né, do processo de conscientização de pessoas mais velhas, mais jovens, a própria ODS, né, que aqui no campus a gente abraçou a causa das ODS, a gente tem ODS que falam sobre igualdade de gênero. Quais políticas ou atitudes são mais eficazes no combate ao machismo estrutural? Fora a conscientização, né, que é fundamental, a gente tem aí uma série de ações que têm sido feitas, tomadas muito devagar, importante ressaltar, mas têm sido tomadas. Uma delas é que há 2 anos a gente teve aí a promulgação da lei que garante o direito à igualdade salarial entre homens e mulheres. Até então, embora a Constituição diga que todos são iguais, homens, mulheres, depende de crença, raça, religião e etc. A rede privada, né, as indústrias, as empresas, elas não tinham a obrigação de fazer isso. Então eu poderia escolher pagar menos para uma mulher, como é o que acontecia, né? Hoje não. Hoje as empresas pagam multa cada vez que é identificado que uma mulher recebe menos que o homem quando eles desempenham a mesma função. Além disso, as próprias políticas, as próprias ODS, você pensar uma ODS exatamente sobre igualdade de gênero é uma forma de você educar, conscientizar também as pessoas sobre isso. Debates, filmes, documentários, falar sobre isso de maneira pública nas redes sociais, tudo isso é uma sementinha ali para montar aquela árvore gigante da igualdade de gênero. E por último, você acha que o machismo ele é sentido da mesma forma por todas as mulheres? De forma nenhuma, tá? A gente, além de ter uma sociedade machista, a gente tem uma sociedade racista. Então, quando a gente vai falar da história, né, do Brasil, a escravidão, ela legalmente, né, ela ocorreu até 1888. Isso quer dizer que foi ontem que as pessoas negras elas não eram mais escravizadas. E as pessoas, com a assinatura da Lei Áurea, as pessoas que eram escravizadas, elas foram jogadas ao relento. E muitas vezes continuavam, né, nesse papel de pessoa escravizada, porque era morrer de fome. Então, as pessoas negras, as mulheres negras, carregam esse passado, claro, não por culpa delas, mas por culpa da estrutura que a gente tinha na época, carregam esse passado, de modo que as pessoas negras hoje no Brasil são as pessoas mais pobres, mais empobrecidas.
né? E aí, quando você vai pensar, por exemplo, um dado muito bacana é que as mulheres, hoje, elas são a maioria das pessoas com ensino superior no Brasil. Isso é muito legal. Só que aí, quando a gente vai estudar quem são essas mulheres, aí existe um abismo enorme, que são as mulheres negras, e pouquíssimas são as mulheres, muitas são as mulheres brancas, desculpa, e pouquíssimas são as mulheres negras. E aí, em contrapartida, 90% das empregadas domésticas no Brasil hoje, elas são mulheres negras. E essa é a profissão mais desvalorizada e sucateada que a gente tem. Então, veja, a profissão sucateada é a profissão onde as pessoas negras, mulheres negras estão. E as profissões como medicina, hoje a maioria dos médicos no Brasil são mulheres. Mas quem são essas mulheres? São mulheres brancas, que é justamente a profissão mais prestigiada e melhor remunerada que a gente tem hoje, né? Então, não é sentido da mesma forma. Assim como uma mulher negra, que é pobre, ela sofre o machismo com mais intensidade, a violência com mais intensidade do que uma mulher branca de classe média, que teve acesso ali à segurança, lazer e educação, por causa da sua classe social, por causa da sua cor e por causa do contexto histórico social que a gente vive. Então, elas não vivem, o machismo não é sentido do mesmo jeito. Ela é sentido com muito mais intensidade pelas mulheres negras, mulheres e meninas negras. Então é isso, muito obrigada, professora, pela participação. Presenciou alguma situação de machismo e como isso impactou você? Então, eu me chamo Valesca, né? Eu sou nutricionista. Hoje eu trabalho na área de produção, né? Que é a alimentação coletiva. Então, eu trabalho em cozinha industrial. E aí, em algumas cozinhas que eu já trabalhei e atualmente que eu trabalho, em um dos meus vínculos eu tenho uma gama de colaboradores que a maioria é do gênero masculino. Então isso eu já passei por algumas situações que foram assim bem, como é que eu posso dizer, impactantes nessa questão do machismo. Porque o que é que acontece? Eu tenho lá, acho que são 7 homens. Isso, 7 homens, e aí tipo eu meio que oriento eles, né, dou determinadas demandas, funções, enfim. E isso faz com que eles tenham um pouco de barreira comigo em relação a algumas situações que eu oriento. Já aconteceu de ter tons de voz alterados, aconteceu de briga mesmo, enfim. E isso foi muito constrangedor porque eu não estava fazendo nada além da minha função, né? Eu estava lá só tendo que fazer essa orientação devido ao que é pedido dentro da profissão, e aconteceu situações chatas, uma dessas que eu relatei. Eu estava anteriormente até falando com as meninas sobre isso, que se eu disser que hoje em dia não acontece mais, acontece, mas de uma proporção bem menor. Já aconteceu numa proporção mais intensa, mas hoje em dia, devido a diálogos, né, que teve quebra de barreiras, enfim, eu tive que ceder também, e eles entenderam, devido às conversas que a gente teve, para poder chegar num consenso, né? Então, hoje em dia, a relação é outra, mas ainda existe, sim, alguns muros em relação a isso. Ser contra o machismo não é apenas uma ideia bonita, é perceber onde ele nasce, o jeito que foi ensinado, no que a gente repete e no que a gente deixa passar. A mudança começa quando decidimos educar de forma diferente, falar sobre isso e principalmente não se calar. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.